Nesse vídeo nós vamos aprender sobre o pensamento de um médico que se tornou um grande filósofo. Ele fundou duas correntes filosóficas de pensamento e ainda influenciou diretamente o Iluminismo, a independência dos Estados Unidos, a Constituição norte-americana, a Revolução Francesa e o mundo que a gente conhece hoje. Então fica comigo até o final porque esse vídeo tá muito bom. E se você gosta de filosofia e quer saber mais sobre o pensamento do nosso filósofo de hoje, bem como a história da filosofia como um todo, clica no primeiro link da descrição para você conhecer o nosso curso de História da Filosofia. É um curso completo. Lá você vai ter um estudo sistematizado, bem passo a passo, de toda a história do pensamento filosófico ocidental, desde o início com os pré-socráticos até os nossos dias atuais. No nosso curso você tem bastante conteúdo e muito tempo de acesso para você estudar no seu tempo, no seu ritmo. E aproveita o valor promocional porque ele não vai ficar por muito tempo. Então clica no primeiro link aqui da descrição, faz a sua matrícula que eu garanto que você vai gostar. E para você que vai fazer o Enem, clica no segundo link da descrição para você começar agora o nosso curso intensivo de Filosofia e Sociologia para o Enem e para os vestibulares. Lá você vai encontrar tudo para se dar muito bem nas questões de ciências humanas e ainda vai ter muitos argumentos para a sua redação. Clica lá no segundo link porque é o melhor curso que você vai encontrar. De toda a produção intelectual do Locke, 3 obras se destacam. O Ensaio sobre o Entendimento Humano, onde ele, ao tentar explicar como é que funciona o nosso pensamento, fundamenta as bases do empirismo. Depois nós temos 2 tratados sobre o governo, onde aqui ele vai nos dar a fundamentação para o liberalismo político. E por fim, nós temos as cartas sobre a tolerância, que é uma defesa tão grande da liberdade que vai influenciar em muito o Voltaire. O Voltaire que, ao ficar exilado da França, passa aqui um ano, 2 anos na Inglaterra, quando ele tem contato com toda essa obra do Locke, ele volta mais doido ainda para a França, mais revoltado, e lá vai fazer toda aquela sua produção intelectual em defesa da liberdade e vai influenciar a Revolução Francesa. Então, pessoal, por essa obra e pelo conjunto de toda a sua produção intelectual, nós temos o John Locke como um grande precursor do Iluminismo. E o desenvolvimento do pensamento dele se dá no contexto das guerras civis inglesas do século XVII. Guerras ocasionadas pela disputa de poder entre o rei e o parlamento, entre a monarquia absolutista e a burguesia. E, teoricamente, entre a teoria do direito divino dos reis de governar e as ideias liberais. Pessoal, olha só aqui o detalhe. Essas guerras começam em 1640 com a Revolução Puritana e só vai terminar em 1689 com o desfecho da Revolução Gloriosa. São quase 50 anos de luta, de guerra civil. Quando esse negócio todo começa, o Locke só tem 8 anos. E quando termina, ele já tem 58. É praticamente toda a vida adulta do cara mergulhada aqui no meio de toda essa confusão. E esse período vai ser crucial para a Inglaterra. Por quê? Porque aqui os ingleses vão definir de uma vez por todas a sua forma de governo. Eles vão dizer, ó, tá decidido. É uma monarquia constitucional. A Inglaterra é uma monarquia constitucional. O rei reina, mas não governa, porque quem governa é o parlamento. E o segundo tratado sobre o governo do Locke é uma justificativa teórica para a Revolução Gloriosa. É uma justificativa moral para o fato deles terem deposto um rei e terem colocado outro. É uma justificativa filosófica, uma defesa filosófica da monarquia constitucional. O Locke, no segundo tratado sobre o governo, ele vai dizer a melhor forma de governo, pelo menos aqui para nós, para os ingleses, é a monarquia constitucional. E parece que deu muito certo, né? Porque depois desse período, essas instituições políticas
que os ingleses estabeleceram nessa época foram a base aí para eles se tornarem um grande império na época moderna. Bom, então ao justificar a Revolução Gloriosa, o Locke vai nos dar as bases de um Estado liberal, dizendo qual é a origem do governo civil, que vocês já devem ter sacado, não é uma origem divina. O Locke aqui vai rechaçar no primeiro tratado sobre o governo civil a ideia de que os reis devem governar porque é uma vontade de Deus. Ele está refutando a teoria do direito divino de governar. E aqui também ele vai estabelecer o objetivo de um governo civil e qual é a sua extensão. E para isso, pessoal, ele vai se valer do mesmo artifício do Thomas Hobbes. Ele diz que antes das pessoas se juntarem para formar a sociedade civil, os indivíduos viviam em estado de natureza. Só que, diferentemente do Hobbes, esse estado de natureza não era um estado de guerra de todos contra todos. Aqui não era todo mundo feito bicho querendo se matar, não. Aqui não existia esse negócio de o homem é o lobo do próprio homem e aí ele vai tentar se matar e a gente tem que criar o estado por causa disso, não sei. Não, ele vai dizer que em estado de natureza nós vivíamos em relativa paz e harmonia. Só que ele vai concordar com o Hobbes no fato de que nós temos que refutar o Aristóteles. O Aristóteles está errado. Olha aí, pessoal. É só uma implicação com o Aristóteles, porque ele já era demodé, já estava fora de moda? Não, porque o Aristóteles era o grande filósofo que fundamentava as teorias lá da igreja. E aí, como ele está querendo rechaçar o direito divino dos reis de governar, e o Aristóteles aqui também é o filósofo, segundo São Tomás de Aquino, eles têm que refutar o Aristóteles para construir algo novo. E também porque o Aristóteles diz que o indivíduo ele só é compreensível dentro de uma comunidade política, que eles leem essa comunidade política como sendo o Estado. Aí eles leem o Aristóteles dizendo que o indivíduo ele só faz sentido dentro do Estado. Então o indivíduo só passa a existir praticamente dentro do Estado. E aí os caras estão dizendo aqui que não. O indivíduo ele existe antes do Estado, ele não é inteligível somente dentro do Estado. E antes mesmo de viver em sociedade, o indivíduo ele é racional. O Aristóteles diz que a nossa racionalidade é uma racionalidade política, porque é uma racionalidade que a gente desenvolve na convivência com os outros indivíduos, na polis. O Hobbes e o Locke vão concordar que, antes mesmo de participar da sociedade civil, nós possuímos razão. E olha só outra coisa muito diferente do Aristóteles. Em estado de natureza, mesmo antes de nós formarmos a sociedade, nós já temos direitos. Direitos naturais, que são inerentes à nossa condição de ser humano. E então, esses direitos naturais que são inalienáveis, que eu não posso dizer, eu não quero esses direitos, eu não possuo esses direitos. Meu amigo, você tem esses direitos pelo simples fato de você ser uma pessoa. E que direitos são esses? A vida, a liberdade e a propriedade. Todo ser humano, antes mesmo de participar da sociedade civil, antes mesmo de viver sob a égide de um Estado, ele já possui esses direitos naturais. A vida, a liberdade e a propriedade. E aí isso soa como música para os ouvidos aqui, do ideário liberal defendido pela burguesia. Bom, então tá certo. Antes de viver em sociedade, eu já possuo direitos e dentre esses direitos, a propriedade. Os indivíduos não vivem em sociedade, eles não estão se comunicando uns com os outros, mas já podem ter propriedade. Então, qual é o critério que eu uso para estabelecer que alguma coisa é minha? Segundo o Locke, ele vai dizer que é um trabalho. Se você encontra algo que não é de ninguém, que está aí na natureza, sem nenhum dono, e você imprime seu trabalho àquela coisa se torna sua. E pronto, não é mais de ninguém.
Eu peguei uma árvore e transformei aquela árvore em várias lanças, numa canoa, construí uma casa, aquela casa é minha. Eu encontrei uma terra desabitada que não era de ninguém, comecei a plantar, comecei a transformar, a produzir alguma coisa naquela terra, aquela terra é minha. E pela teoria do Locke, existe um limite na propriedade, por quê? Porque a propriedade ela existe porque eu imprimo o meu trabalho em determinada coisa. E o meu trabalho, ele é limitado. Então eu não vou poder ter uma propriedade ilimitada. Eu só vou poder ter a propriedade que eu puder trabalhar nela. Só que os homens inventaram o dinheiro e com o dinheiro veio o comércio. E para o Locke, o ato de comprar alguma coisa é, assim como o trabalho, uma forma justa de adquirir propriedade. Só que se o trabalho limita a minha capacidade de ter bens, de ter posses, de aumentar a minha propriedade, isso não acontece com o dinheiro. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais coisas eu posso comprar. E a minha capacidade de acumulação de capital não tem um limite estabelecido. Então eu posso acumular o dinheiro que eu quiser e comprar tudo aquilo que eu puder comprar com o dinheiro que eu tiver. E está tudo bem, está tudo certo, é tudo moralmente legítimo. E então está justificado, teoricamente, a diferença, a desigualdade de propriedade entre os homens. E pessoal, apesar do Locke defender que nós vivíamos em relativa paz e harmonia no estado de natureza, esse estado de natureza não era o céu não era o paraíso na terra não. Existiam violações, existiam conflitos, violações aos direitos naturais, a vida, a liberdade e a propriedade. E para que os indivíduos pudessem resolver esses conflitos com justiça, eles resolveram criar um contrato social, um pacto social, onde eles passariam a viver agora fazendo parte de um corpo político, que desse corpo político sairia alguém imparcial para julgar com justiça essas violações, esses conflitos, essas brigas. E aqui, olhem só o detalhe, o contrato social se dá através de um pacto de consentimento, diferentemente lá do Hobbes, que é um pacto de submissão ao poder absoluto do governante. E além de um pacto de consentimento, é um pacto unânime. Todo mundo consentiu em viver agora nesse corpo político, porque a gente não pode obrigar ninguém que não queira participar disso aqui a participar, porque senão isso vai ferir o direito natural de liberdade da pessoa. E então, faz-se esse pacto social, esse contrato social, para quê? Para preservar os direitos naturais e para proteger o próprio corpo político, seja de guerras internas, seja de guerras com outras nações, com outros indivíduos que não fazem parte desse corpo político. Bom, a partir daqui então, a gente já mata logo essas questões. Qual é a origem do governo civil, qual é o seu objetivo e qual é a sua extensão. Qual é a origem, pessoal, do governo civil? É o direito divino de governar? Não. A origem do governo civil é o consentimento dos indivíduos. O governo civil se legitima a partir do consentimento unânime de todos os indivíduos que fazem parte desse corpo político. E esse corpo político é feito para quê? Qual é o objetivo do governo civil? Preservar os direitos naturais e proteger o corpo político. Pronto! O objetivo dele é esse e o tamanho desse governo vai ser apenas o suficiente para fazer isso aqui. Pronto! O governo só tem que resolver os conflitos das pessoas. Não tem que dar educação, saúde, moradia, emprego. Não tem nada disso. Um Estado liberal é um Estado mínimo. É um Estado que seja suficiente apenas para preservar os direitos naturais e proteger o corpo político. Pronto, acabou. E o que é esse corpo político?
é a sociedade civil. E se a gente consentiu de forma unânime a formar essa sociedade civil, é através do princípio da maioria que nós vamos estabelecer como é que essa sociedade civil vai se formar, como é que ela vai se dar e como é que o governo vai ser. E aí o Locke diz, o Aristóteles dizia que existiam 3 formas de governo. Uma forma de governo em que um governa, que é a monarquia, uma forma de governo em que poucos governam, que é a oligarquia, e uma forma de governo em que todos governam, que é a democracia. Qual é que a gente vai escolher? Não precisa escolher entre uma delas. A gente pode fazer um governo misto, uma monarquia constitucional. Aqui, na monarquia constitucional, nós temos um rei? Temos. Então, nós temos o princípio da monarquia. Nós temos um parlamento? Temos. Então, nós podemos colocar uma oligarquia nesse parlamento e podemos colocar uma democracia nesse parlamento. Aqui, quem representa a oligarquia é a Câmara dos Lordes e quem representa a democracia é a Câmara dos Comuns. Então, nós formamos um governo misto em que todos os princípios, todos os anseios, todos os interesses possam conviver conjuntamente. Não precisa o rei querer acabar com o parlamento ou o parlamento querer acabar com o rei, porque todos estão representados nessa forma mista de governo que é o sistema monárquico constitucional da Inglaterra. E aqui, pessoal, ele vai dizer que o poder supremo é o legislativo. Porque o legislativo é o que está mais respaldado no princípio da maioria. É o legislativo que representa os interesses da maioria dos indivíduos. O legislativo controla o executivo e é controlado por quem, pessoal? Pelo povo, pela maioria. No final das contas, quem tem o poder, na teoria liberal do Locke, são as pessoas, são os indivíduos. Olha só, a origem do governo civil é esse pacto de consentimento unânime. E então, quando o governo foge ao seu objetivo, que é preservar os direitos naturais, e ao contrário, começa agora a tentar feri-los, o Locke nos diz que os indivíduos têm o direito de resistir a esse governo. E foi exatamente isso que aconteceu com a Revolução Gloriosa. Os indivíduos tiraram o Jaime II, que queria se tornar um rei absolutista, fazer o que desse na telha dele, fazer o que ele quisesse, violando esses direitos naturais, e colocaram o Guilherme de Orange, que consentiu em reinar, mas não governar. Consentiu em seguir a Constituição, em reinar sabendo que os seus poderes são limitados e nunca ferir os direitos naturais das pessoas. Está justificado moralmente, teoricamente, a Revolução Gloriosa, a monarquia constitucional inglesa, está justificado um governo civil limitado. Bom, pessoal, basicamente são esses os fundamentos do liberalismo político que ainda hoje está em voga em vários países. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilha ele com os seus amigos, com os seus conhecidos. E se você quiser se aprofundar na filosofia, na história da filosofia como um todo, o primeiro link aqui da descrição. Faz a sua matrícula lá no nosso curso que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!